Daisy estava retornando para casa após uma longa ausência. Ela estava estudando em um dos países da Europa Ocidental e, tendo ocupado seu assento na classe executiva, ela se recostou e mergulhou em suas memórias. Voltar para Nova York não era uma experiência agradável para Daisy, mesmo que ela tivesse nascido e crescido lá. Sua repentina necessidade de voltar para casa foi causada pela morte de seu pai devido a um ataque cardíaco. Charles Nelson era um bem-sucedido banqueiro. Aqueles que o conheciam pessoalmente sempre elogiavam suas habilidades excepcionais. Ele acumulou uma fortuna comprando e vendendo tecnologia de computadores, eventualmente colocando seu nome na lista das pessoas mais ricas da cidade. Foi só mais tarde que ele acumulou capital suficiente para abrir um banco. Nos primeiros dias de sua vida, Charles era apenas um engenheiro comum, mas um dia ele percebeu que sua vocação estava nos negócios e tudo relacionado a isso. Foi graças a seu pai que Daisy teve uma infância confortável, repleta de lembranças agradáveis e momentos queridos. A esposa de Charles morreu durante o parto, deixando-o com a única responsabilidade de criar sua filha. Felizmente, Daisy cresceu como uma garota inteligente e obediente, que não causava muitos problemas a seu pai. Quando ela cresceu e terminou o ensino médio, Charles insistiu que ela continuasse seus estudos no exterior. Dessa forma, o visionário banqueiro queria expandir sua esfera de influência e abrir várias novas filiais de seu banco. Em seus sonhos, Charles via Daisy como esposa de um empresário proeminente, político ou diplomata. Mas, na realidade, as coisas acabaram sendo bem diferentes, e Daisy teve que voltar para casa para o funeral de seu pai e o velório que a aguardava. Enquanto isso, a maioria dos antigos associados de Charles não esperava muito de sua filha e pretendia comprar as ações do banco por uma mixaria. Nos negócios, não há lugar para sentimentos pessoais. Mesmo que ela assumisse o banco, o levaria à falência em um ano ou até antes, sussurravam pelas costas de Daisy. Mas esse foi exatamente o motivo pelo qual seu pai enviou Daisy para estudar no exterior, para que ela pudesse assumir seus negócios quando chegasse a hora. Assumindo o controle do banco apenas uma semana após o funeral de seu pai, ela começou a implementar suas próprias regras. Como era de se esperar, isso não agradou a muitos funcionários, mas eles não ousaram se opor à vontade da nova proprietária. Claro, muitos deles continuaram sussurrando pelas costas dela e sonhavam em mudar a liderança. Mas Daisy não tinha intenção de desistir e agia conforme achava melhor. Felizmente, ela não tinha um parceiro significativo em sua vida, então ela podia contar apenas consigo mesma. Daisy compreendeu que seus concorrentes estavam se aproximando dela como tubarões famintos, ávidos por arrancar sua fatia do bolo. "Está tudo bem, vamos ver quem consegue", repetia Daisy como um mantra. Mas a parte mais difícil para a jovem era o fato de que ela não tinha ninguém para apoiá-la na gestão dos negócios. Ela sabia que se tivesse um marido, seus concorrentes não agiriam com tanta arrogância, pois o mundo dos grandes negócios sempre foi visto como um domínio predominantemente masculino. Foi quando ela se lembrou das palavras de seu pai sobre casar com o filho de um diplomata ou o herdeiro de um político influente. Mas já era tarde demais para pensar nisso, e Daisy teve que aceitar a realidade com a qual estava lidando. Embora certamente pudesse usar um ombro forte para apoiá-la, especialmente porque administrar várias filiais do banco ao mesmo tempo era muito desafiador. Um dia, pouco antes de importantes negociações com parceiros de um estado vizinho, uma tubulação de água estourou no escritório do banco. A água fria estava inundando os móveis e os equipamentos do banco, representando uma ameaça de perdas significativas. Foi quando Daisy percebeu que precisava agir imediatamente. Foi então que ela viu um anúncio no jornal para uma empresa com o nome chamativo de Marido por uma Hora. A empresa oferecia serviços para pequenos reparos, incluindo elétrica e encanamento. Daisy ligou para o número fornecido e começou a esperar. Felizmente, o funcionário da empresa chegou na hora certa e a água jorrando não causou danos graves ao escritório. O nome do jovem era Michael. Apesar de ele não aparentar mais de 25 anos, ele consertou o vazamento em 5 minutos. Ele fez isso tão rapidamente que a equipe do escritório não pôde resistir e aplaudiu. "Muito obrigado, você é um trabalhador milagroso." Daisy admirou o trabalho do homem. "Você é muito gentil",
é apenas o meu trabalho, respondeu Michael depois de consertar a tubulação. O homem estava prestes a sair quando um pensamento interessante surgiu na mente de Daisy. Ela estava programada para ter um importante jantar de negócios em alguns dias, e seus potenciais parceiros estariam acompanhados de suas famílias. Por outro lado, Daisy teria que ir sozinha, o que era altamente indesejável, pois a colocaria em uma situação desconfortável aos olhos de seus associados de negócios. Administrar um negócio é algo delicado, e muitas vezes parece uma peça teatral onde todos têm que desempenhar seu papel designado. Escute, Michael, você poderia me ajudar com algo diferente, não com reparos, mas com algo diferente? Perguntou Daisy cautelosamente. O que você quer dizer? Por exemplo, reparos são meu trabalho, é assim que eu ganho a vida, disse o homem, soando surpreso. Daisy fingiu hesitar por um momento e então disse, eu quero que você me acompanhe a um evento. Será em um restaurante, é como uma reunião de negócios, mas todos estarão acompanhados de seus parceiros, e eu serei a única indo sozinha. Então, quero que você vá comigo. A surpresa de Michael não tinha limites. Uau, estou lisonjeado, é claro, mas não sou o tipo de pessoa que você quer apresentar aos seus parceiros de negócios. Eu nem tenho um terno, disse Michael, sorrindo. Bem, posso ajudá-lo a resolver o problema do terno, se você concordar, é claro. Quanto ao resto, vai ficar tudo bem, confie em mim. Você só vai sentar ao meu lado e desfrutar do jantar, explicou Daisy. Michael olhou nos olhos da mulher e percebeu que ela não estava brincando. Bem, se tudo é realmente como você diz, então tudo bem para mim. O que eu tenho a perder, afinal? Respondeu Michael após um momento de contemplação. O humor de Daisy melhorou visivelmente agora que ela não se sentiria tão solitária ao participar do jantar de negócios. Ela não gostava particularmente de Michael, mas ele exalava uma sensação de calma e confiança, como alguém que sabia o que fazer em qualquer situação. O tempo voou enquanto se preparavam para a reunião. Daisy comprou tudo o que Michael precisava e explicou como se comportar durante o jantar. Não entre muito em conversas, mas também não fique em silêncio. E, é claro, evite falar sobre economia ou assuntos do tipo, senão eles logo vão perceber que você não é quem diz ser, aconselhou Daisy. Michael ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Quando chegou a hora marcada, eles chegaram juntos ao restaurante. Ao sair do carro, Michael galantemente pegou a mão de Daisy e a conduziu ao interior do restaurante. Os convidados de Daisy do estado vizinho já os esperavam, pois haviam chegado meia hora antes. Além deles, Alfred Dixon, o vice de Daisy, também estava presente. Ele imediatamente percebeu a farsa, percebendo que a filha do banqueiro trouxera um impostor consigo. Alfred reconheceu Michael como o encanador que havia consertado recentemente a tubulação do escritório. Poucas pessoas sabiam que Alfred sonhava em se tornar o único proprietário do banco onde trabalhava desde os tempos de Charles Nelson. No entanto, Charles se tornou um empresário de sucesso, enquanto Alfred continuou um funcionário contratado com salário fixo, embora significativamente mais alto do que o dos outros funcionários. Foi isso que nossa dama da noite inventou, pensou Alfred com um sorriso, compartilhando suas suspeitas com os convidados de Ohio. Os empresários ficaram notavelmente intrigados com a história do encanador disfarçado. Além disso, eles tinham seu próprio plano maquiavélico para levar o banco de Daisy à falência através de uma série de negócios fracassados. Era um plano secreto, e apenas um grupo seleto de pessoas conhecia os detalhes-chave. Zombando abertamente de Daisy e de seu companheiro da empresa marido por uma hora, os empresários astutos entregaram a Daisy um contrato no qual habilmente ocultaram várias armadilhas. Para ser justa, Daisy estava longe de ser tola e sabia lidar com documentos de negócios. No entanto, seja por causa do tom confiante de seus parceiros ou por causa das piadas inapropriadas de Alfred, que a impediam de se concentrar, ela não percebeu as ameaças ocultas no contrato. Além disso, Daisy já havia tirado sua caneta para assinar o acordo inevitavelmente desastroso quando Michael segurou seu cotovelo e a puxou gentilmente para perto dele. Não assine esses papéis, eles querem te enganar. Existem várias cláusulas perigosas neste contrato, que podem não ser óbvias para um olho inexperiente, mas são projetadas para levar você à falência, sussurrou Michael.
Daisy olhou surpresa para Michael. Como você sabe disso? Você é apenas um encanador, não é? Ela perguntou. Michael sorriu, mas não deu uma resposta direta. Em vez disso, ele simplesmente apontou os pontos perigosos no contrato. Os parceiros de Ohio olharam para Alfred com desdém, seus olhos transmitiam uma única pergunta: quem você trouxe? Quem ele é e por que esse encanador sabe mais sobre economia do que a dona do banco? Mas Alfred não tinha resposta para essas perguntas desagradáveis. Uma vez que as negociações fracassaram, não havia motivo para continuar no restaurante. Os empresários de Ohio tentaram transformar tudo em uma piada, mas Daisy não acreditou em uma palavra que disseram. Alfred permaneceu lá, com um olhar abatido, evitando contato visual com os empresários que ele recentemente havia prometido ajudar a tomar o banco de Charles Nelson. Somente quando eles estavam do lado de fora, Daisy decidiu repetir sua pergunta a Michael. Como você sabe tanto sobre economia? Você fez algum curso especial ou algo assim? Michael parecia um pouco envergonhado por um momento e então disse, eu frequentei a Harvard Business School, mas nunca consegui terminá-la por causa de uma pessoa. Uma vez, eu defendi uma jovem que estava sendo assediada por baderneiros. Talvez eu tenha subestimado a minha força e os tenha machucado um pouco, mas eles estão bem, é claro. O problema é que um deles era filho de um empresário rico. Sua família envolveu a polícia, e enquanto eu provava minha inocência, fui expulso da universidade. O rosto de Daisy mostrou o quanto ela sentia muito, mas ela perguntou, mas você poderia voltar e terminar, por que desistiu? Dificilmente controlando suas emoções, Michael sorriu e balançou a cabeça. Naquele momento, minha mãe ficou seriamente doente, e ainda havia todas aquelas taxas legais. Então, decidi arrumar um emprego como encanador. Foi apenas então que Daisy viu todo o quadro. Os motivos de Michael eram claros e tinham uma explicação lógica. Reconhecendo Michael como um valioso potencial funcionário, Daisy demitiu Alfred no dia seguinte, substituindo-o pelo ex-encanador. O novo salário de Michael era pelo menos 3 vezes maior do que o que ele ganhava na empresa de serviços, o que naturalmente o deixou muito feliz. Graças à ajuda de Daisy, a mãe de Michael recebeu tratamento em uma das melhores clínicas do país, o que restaurou a alegria de viver da mulher desafortunada. Eventualmente, Michael se formou em Harvard. Algum tempo depois, tornou-se o diretor de uma das maiores filiais do banco de Daisy Nelson. Rumores diziam que um relacionamento apaixonado havia florescido entre os dois jovens e que, eventualmente, isso levaria ao casamento. Se isso era verdade, só o tempo diria. Por enquanto, podemos apenas esperar que a vida de Daisy e Michael seja repleta de momentos agradáveis e lembranças para serem apreciadas para sempre. Assim chegamos ao fim da história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder uma história em áudio.